Bom dia, tudo bem, pessoal? Quarta-feira, dia 23 de outubro. É isso aí, estamos aqui mais uma vez reunidos ao vivo pela Twitch, no canal Conexões e Crenças. E depois, né, a gente sobe esse vídeo aqui no canal do YouTube Conexões.crenças. Eu sou Marcelo Murim, sou criador desse canal. O canal Conexões e Crenças tem por objetivo, né, falar sobre espiritualidade, falar sobre cristianismo, falar sobre mecânica quântica, falar sobre energia, falar sobre vibração, enfim, temas relacionados à busca do autoconhecimento, né? A gente entende aqui que só através do autoconhecimento que nós conseguimos evoluir, né? E esse é o objetivo aqui, essa busca que a gente vem trazendo aqui no canal, tá bom? A gente faz aqui encontros semanais, segundas e quartas a gente faz a leitura da Bíblia Peshitta, essa daqui. E sextas-feiras a gente faz a leitura do Livro dos Espíritos. E a gente entende que é importante trazer conceito, né? Trazer um pouco da doutrina espírita ali, para que as pessoas que não têm contato e que têm preconceito até entenda o caráter científico com o qual a obra foi construída por Allan Kardec, né? Então, acho que é bem interessante trazer essa realidade aí também para disseminar. De forma simples, a gente vai lendo, vai comentando, é isso que a gente faz, né? A gente vai lendo o texto, fazendo alguns comentários de acordo com as minhas percepções, e assim a gente vai trazendo conteúdo para o canal. A gente tem, como eu falei, né, além daqui na Twitch, a gente tem o canal Conexões.crenças no YouTube. Então, se você está assistindo pelo YouTube, deixa o seu like, compartilhe, clique no sininho para que você seja avisado quando tiver uma publicação nova. Então, interaja, deixe seu comentário, compartilhe com as pessoas que você gosta, que têm interesse no tema, tá bom? Participe aí no YouTube. A gente também tem o canal Conexões.crenças no Instagram. No Instagram a gente tem cortes, alguns cortes dessas leituras aqui. A gente também tem leitura diária de salmos. Então, todas as manhãs a gente traz um salmo novo, né? Então, tem bastante salmo para ler ainda. São 150 salmos, né? Então, tem bastante salmo para a gente ler. Depois que a gente lê todos os 150, a gente vai trazer outras orações, outras preces. A ideia é sempre começar o dia com uma vibração elevada, de uma forma positiva. Então, acompanhe a gente lá no canal Conexões.crenças no Instagram. Compartilhe também, curta, faça seu comentário, tá bom? Além disso, a gente traz outros conteúdos também, outras postagens que a gente considera interessante aí, relacionados ao tema. Outra coisa interessante, legal, bacana, é que nós temos lá no link da bio no Instagram, um link, né, para que você baixe um e-book ilustrado do livro de Êxodo. Então, conforme a gente vai avançando aqui na Bíblia Peshitta, a gente vai soltando e-books ilustrados dos livros da Bíblia, né? Então a gente já lançou do Gênesis e agora está disponível lá do livro de Êxodo. Totalmente gratuito, é só clicar no link, baixar, você vai ver que é bem bacana, que traz um resumão e com algumas ilustrações que remetem assim à região, à época. E quando você tiver dúvida, como é que era isso, como é que foi aquilo e tal, você tem lá nesse resumo, você baixa o PDF, guarda contigo, vira livro de consulta, tá? Bem bacana. Então tá lá o de Êxodo, do Gênesis não está mais no livro da Bíblia, mas se você quiser também, me manda um direct que eu encaminho, tá joia? Antes da gente começar a leitura propriamente dita, também queria deixar um recado sobre a Clima Digital. A Clima Digital é nosso parceiro técnico aqui nesse canal. Então, eles são responsáveis por toda a backstage aí do canal, na criação do blog, do site, das landing pages, da elaboração dos e-books também, na definição de roteiros, nos cortes, nas edições, enfim, toda a parte técnica aí, a Clima Digital me dá esse suporte. Então, se por acaso você tem um projeto aí digital engavetado, né, não sabe como começar, fala com eles.
Procura eles lá no Instagram, que é o @Bíblia Digital, ou no site, que é o www.bibliadigital.com.br. E é isso. Então vamos lá. Todos os recados dados. A gente hoje vai finalizar a leitura do livro de Números, né? Então, estamos avançando aqui, é o 4º livro, né? Que a gente lê. Começamos com a Gênesis, depois com o Êxodo, depois com o Levítico, agora estamos em Números. Então a proposta é a gente ler a Bíblia inteira, né? Já estamos aqui finalizando o livro número 4. Tem muita coisa pela frente aí. A gente já leu 230 páginas, mas são mais de 1.700 aqui. Então, tem bastante coisa aqui pra gente ler. E ler, e comentando, e compartilhar, né? Então, essa é a ideia. Então vamos lá. A gente está no capítulo 31 do livro de Números. Ele fala aqui sobre represálias contra Midian e morte de Bilã. Depois falou Mariá a Moisés, dizendo a ele: toma completa vingança dos filhos de Israel contra os midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Então disse Moisés ao povo: armai dentre vós alguns homens para formar um exército para ir contra os midianitas, para que cumpram a total vingança de Mariá contra Midian. 1.000 homens, 1.000... Deixa eu ver. Sempre gosto de fazer essa comparação. Midian também. Vamos lá, versículo 4. 1.000 homens, 1.000 por cada tribo, de todas as tribos dos filhos de Israel serão enviados para formar o exército. E foram selecionados 1.000 de cada tribo dos filhos de Israel, 12.000 homens armados para o exército. Então Moisés integrou ao exército os 12.000 homens armados no exército, 1.000 de cada tribo, a eles e a Pintes, filho do sacerdote Eleazar, junto com os vasos do santuário e com as trombetas na sua mão para tocá-las. Fizeram a guerra contra Midian, como Mariá ordenara a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos se achavam os reis de Midian, Evi, Requem, Zor, Ur e Reba, 5 reis medianitas, e Abilã, Bar, Beor mataram a espada. Os filhos de Israel levaram cativas as mulheres de Midian e as suas crianças, e os despojaram de todo o seu gado, de todos os seus bens e todas as suas riquezas, e incendiaram todas as suas cidades nas quais viviam e todas as suas aldeias. Levaram todos os cativos e todo o espólio, tanto de pessoas como de gado. Trouxeram os cativos o espólio e o despojo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação dos filhos de Israel, ao acampamento que estava nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. Então Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os príncipes da congregação foram para fora do acampamento para recebê-los. Mas Moisés se indignou com os oficiais do exército, com os comandantes dos milhares e com os capitães de centenas que haviam regressado da guerra com o exército. Moisés disse a eles: por que deixastes com vida a todas as mulheres? Pois elas têm sido a causa de tropeço aos filhos de Israel. Por conselho de Bilã, eles se rebelaram e cometeram iniquidade contra Mariá no assunto de Peor, e pela qual houve mortandade repentina na congregação de Mariá. E agora matai todos os meninos e a todas as mulheres que tenham tido relações íntimas com homens, matai. Mas as jovens que não tenham tido relações íntimas com homem, deixai vivas para vós. Versículo 19. Acampai fora do acampamento durante 7 dias, qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa, ou que tiver tocado o corpo de uma pessoa morta. Vós e vossos cativos vos purificareis ao 3º dia e ao 7º. Também purificai por aspersão toda roupa, todo utensílio de couro, todo objeto de pelo, de cabra e todo utensílio de madeira. Depois o sacerdote Eleazar disse aos homens do exército que haviam chegado da guerra:
Este é o mandamento da lei que Maria ordenou a Moisés. Somente o ouro e a prata, o bronze e o ferro, o estanho e o chumbo, e tudo que pode resistir ao fogo, passará pelo fogo e será purificado. E as águas da purificação cerimonial as aspergirão deles. Mas tudo que não pode resistir ao fogo, fazei emergir na água. Lavai vossas roupas ao 7º dia, para que sejam purificadas, e então podereis entrar no acampamento. Então Maria falou a Moisés, dizendo a ele: Tu, sacerdote Eleazar, os patriarcas da congregação, contai o espólio que foi formado, e os cativos, sejam pessoas ou animais. Depois dividirás o espólio por partes iguais entre os homens que partiram com o exército a combater e entre toda a congregação. Mas tu aparta o tributo para Maria, dentre os guerreiros que partiram com o exército a combater, de toda a congregação, um por cada 50, tanto dos homens como dos touros, dos jumentos e das ovelhas. Tome a metade que lhe corresponda e a entrega ao sacerdote Eleazar como oferenda a Maria. Da metade dos filhos de Israel tomarás um por cada 50, tanto das pessoas como dos touros, dos jumentos e de todo o animal, e os entrega aos levitas que têm sob seu cuidado o tabernáculo de Maria. Em seguida, Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram tal e como Maria lhe ordenara. O espólio e o despojo tomaram o povo, e o exército chegou a 675.000 ovelhas, 72.000 touros, 61.000 jumentos. Quanto às pessoas, as mulheres que não tiveram relações íntimas com o homem, as pessoas foram um total de 32.000. E a metade, a porção que correspondia aos que saíram com o exército, foi de 337.500 ovelhas. O tributo que correspondia das ovelhas para Maria foi de 6.750. Os touros, 36.000, e o tributo que lhes correspondia para Maria foi de 720. E os jumentos, 30.500, e o tributo que lhes correspondia para Maria foi de 610. E as pessoas, 16.000, e o tributo que lhes correspondia para Maria foi de 320 pessoas. Então Moisés entregou o tributo da oferenda a Maria, ao sacerdote Eleazar, como Maria ordenara a Moisés. Da metade que correspondia aos filhos de Israel, e que Moisés havia apartado para eles, os homens que saíram à guerra, a metade correspondente à congregação foi de 337.500 ovelhas, 36.000 touros, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Da metade que correspondia aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto das pessoas como dos animais, e os entregou aos levitas, porque eles tinham sob seu cuidado o tabernáculo de Maria, tal como Maria ordenara a Moisés. Então se chegaram a Moisés os oficiais dos milhares do exército, os comandantes de milhares e os capitães de centenas. E disseram a Moisés: Meus servos têm passado revista aos homens de guerra do exército que estão sob nosso encargo, e não falta nenhum de nós. Trouxemos a oferta que cada homem tem encontrado: objetos de couro, tornozeleiras, braceletes, argolas, brincos e colares, para fazer expiação pelas almas diante de Maria. Então Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro e todos os objetos elaborados, de modo que o total do ouro da oferenda dedicada a Maria pelos capitães de milhares e pelos capitães de centenas chegou a 16.750 ciclos, pois os homens do exército haviam tomado o despojo, cada um para si. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de milhares e dos capitães de centenas, e o levaram ao tabernáculo temporário como memorial para os filhos de Israel diante de Maria. Que carnificina, né, meu? Mataram uma galera aqui. Tudo em nome de Deus. Nessa época já se matava em nome de Deus. Capítulo 32. As tribos em Gileade.
32. Os descendentes de Robil e os descendentes de Gade possuíam muito gado, e ao se dar conta de que Jaézer e a terra de Gileade eram apropriadas para o pastoreio, os descendentes de Robil e os descendentes de Gade disseram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação: Leterot, Livon, Yazir, Namrá, Shevon, Alealá, Shevá, Navo e Bon. A terra que Maria conquistou diante dos filhos de Israel é uma terra apropriada para o pastoreio, e os teus servos possuem gado. E eles disseram: Se temos achado graça diante de ti, que se entregue essa terra em possessão aos teus servos, não nos faça cruzar o Jordão. E Moisés disse aos descendentes de Robil e aos descendentes de Gade: Marcharão os vossos irmãos à guerra enquanto vos ficareis aqui? Por que vós desencorajais vossos irmãos israelitas para que não atravessem a terra que lhes entregou Maria? Assim fizeram os vossos pais quando os enviei a explorar a terra desde Requem de Gaia. Porque quando subiram até o vale de Segola, contemplaram a terra e desencorajaram os filhos de Israel para que não entrassem na terra de Maria. Eles entregaram. E naquele dia se acendeu o furor de Maria contra eles e jurou, dizendo: Nenhum dos que subiram do Egito, maiores de 20 anos, verá a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, pois eles não me seguiram por completo, exceto Calave Bar de Ofana, o Quenezeu e Eixo Bar Nun. Seguiram por completo Maria, que Josué, Caleb, filho de Jefoné, Josué. Calave é Caleb. E se acendeu o furor de Maria contra Israel e os fez andar errantes durante 40 anos pelo deserto, até que acabou toda a geração que fizera mal diante de Maria. E eis que vos levantastes do mesmo modo, vós hoje, em lugar de vossos pais, prole de homens pecadores, para acrescentardes mais ainda contra Israel a ira de Maria. Mas, se vos desviardes novamente de Maria, ele fará que vos percais outra vez no deserto. Por esse motivo, destruireis todo este povo. Então, eles se chegaram a ele, dizendo a ele: Aqui edificaremos currais para nosso gado e cidades para nossas crianças. Mas nós nos armaremos e marcharemos adiante dos filhos de Israel, até os fazer entrar ao seu lugar, e nossas crianças permanecerão nas cidades fortificadas devido aos habitantes do país. Não regressaremos a nossas casas até que cada um dos filhos de Israel tome possessão da sua herança. Pois nós não tomaremos herança com eles além do Jordão, nem adiante, porque já temos recebido nossa herança neste lado do Jordão ao oriente. Então Moisés disse a eles: Se fizerdes isso, caso vos armardes na presença de Maria para a guerra, e todos vós cruzardes armados o Jordão diante de Maria, até que ele destrua os seus adversários diante de vós, depois que a terra for conquistada diante de Maria, então regressareis e ficareis livres de culpa diante de Maria e de Israel. Assim, esta terra será vossa por possessão diante de Maria. Mas se não fizerdes assim, tereis pecado contra Maria, e sabei que os vossos pecados vos alcançarão. Edificai, pois, cidades para as vossas crianças e currais para vossas ovelhas, e fazei o que prometestes. Então disseram a Moisés os descendentes de Robil e os descendentes de Gade: Teus servos farão como nosso Senhor ordenou. Permanecerão na cidade de Gileade nossas crianças, nossas mulheres, nossos gados e todos os nossos animais. Mas os teus servos passarão armados para a batalha e irão diante de Maria a guerra como nosso Senhor tem declarado. Em seguida Moisés deu ordens a todos eles, ao sacerdote Eleazar e a Josué, Banum e aos chefes das tribos dos pais, dos filhos de Israel, e disse a eles: Moisés, se os descendentes de Robil, os descendentes de Gad, passarem o Jordão convosco armados para a batalha diante de Maria,
quando conquistardes diante de vós a terra, entregareis a eles a terra que Gileade por possessão. Mas, se não passarem armados convosco, então tomarão possessão junto convosco na terra de Canaã. E os descendentes de Robil, os descendentes de Gad, responderam a Moisés, dizendo: Assim faremos, tal como Mariá disse a teus servos. Nós passaremos armados à guerra diante de Mariá, a terra de Canaã, e tomaremos possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim Moisés entregou aos descendentes de Robil, aos descendentes de Gad, e a meia tribo de Menashe, filho de José, o reino de Sihon, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Mapnim, toda a terra com suas cidades dentro de suas fronteiras e as cidades da terra ao seu redor. Os descendentes de Gad reconstruíram Rivon, Eterot e Aduar, Eterot Shofan, Yazir, Yabegá, Bet-Namrá e Bet-Haram, cidades fortificadas e currais para as ovelhas. Os descendentes de Robil reconstruíram Eshvon, Alealá e Coriatim, Navo e Baalmon, os quais se lhes mudou o nome, e Savma, chamaram por seus nomes aos nomes das cidades que eles reconstruíram. Os descendentes de Maquir, filho de Menashe, foram a Gileade e a conquistaram e exterminaram os amorreus que se encontravam ali. Moisés entregou Gileade a Maquir, filho de Menashe, e Maquir habitou nela. E Arbar Menashe foi e conquistou as suas aldeias e a chamou Caferone e Ar. Também Necá foi e tomou Quiite e suas aldeias, e Quiite chamou pelo seu nome Necá. As conquistas aqui. Jornadas desde o Egito até o Jordão. Capítulo 33. Estas são as jornadas dos filhos de Israel desde que partiram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. Moisés registrou por escrito seus pontos de partida e suas jornadas, segundo a ordem de Mariá, e estes são seus pontos de partida e suas jornadas. Eles partiram de Ramsés no dia 15 do primeiro mês depois da Páscoa. Os filhos de Israel partiram com mão elevada à vista de todos os egípcios. Enquanto os egípcios enterravam seus primogênitos, os quais Mariá matou, Mariá também havia executado juízo contra os seus deuses. E os filhos de Israel partiram desde Ramsés e acamparam em Sacote. E partiram de Sacote e acamparam em Atã, a qual está na extremidade do deserto. E partiram de Atã e acamparam em Pi-Hairot, a qual está diante de El-Sefon, e acamparam diante de Magdol. Depois partiram de Pi-Hairote e cruzaram pelo meio do mar até o deserto, e foram caminho de 3 dias pelo deserto de Atã e acamparam em Mara. E partiram de Mara e chegaram a Alim. Em Alim havia 12 mananciais de água e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Alim e acamparam à beira do Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Rafta. Partiram de Rafta e acamparam em Alosh. Partiram de Alosh e acamparam em Refidim, mas não havia ali água para que o povo bebesse. E depois partiram de Refidim e acamparam no deserto de Sinai. E partiram do deserto de Sinai e acamparam em Kibrot Hatav. Partiram de Kibrot Hatav e acamparam em Hetzrot. Partiram de Hetzrot e acamparam em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam em Ramon Pades. Partiram de Ramon Pades e acamparam em Lebna. Partiram de Lebna e acamparam em Rassa. Partiram de Rassa e acamparam em Carrelat. Partiram de Carrelat e acamparam no monte de Shafar. Partiram do monte de Shafar e acamparam em Herna. Partiram de Herna e acamparam em Maquelat. Partiram de Maquelat e acamparam em Tahat. Partiram de Tahat e acamparam em Tarém. Partiram de Tarém e acamparam em Metká. Partiram de Metká e acamparam em Eshmona.
Senhora. Todo o roteiro aqui. Partiram de Heshmod e acamparam em Mesrot. Partiram de Mesrot e acamparam entre os filhos de Iacan. Partiram dos filhos de Iacan e acamparam em Gidgad. Partiram de Gidgad e acamparam em Tavat. Partiram de Tavat e acamparam em Acrona. Partiram de Acrona e acamparam em Itzno-Gebar. Partiram de Itzno-Gebar e acamparam no deserto de Tzim, isto é, Requem. Partiram de Requem e acamparam no Monte Hor, que está nos limites da terra de Edom. Em seguida, o sacerdote Arão subiu ao Monte Hor, por ordem de Mariá, onde morreu no ano 40 depois que os filhos de Israel saíram da terra do Egito, no primeiro dia do primeiro mês. Quando Arão morreu no Monte Hor, tinha 123 anos. E o cananeu, o rei de Gadar, que habitava no sul da terra de Canaã, soube da chegada dos filhos de Israel. Então partiram do Monte Hor e acamparam em Salmona. Partiram de Salmona e acamparam em Pinom. Partiram de Pinom e acamparam em Avot. Partiram de Avot e acamparam em Aina de Brai, que se encontra na fronteira com Moab. Depois partiram de Aina de Brai e acamparam em Rivon-Gad. Partiram de Rivon-Gad e acamparam em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam no monte de Ebraim, que está diante de Navo. Depois partiram do monte de Ebraim e acamparam nas campinas de Moab, que está junto ao Jordão, perto de Jericó. E acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Shimon até Aval Satim, que está nas campinas de Moab. Então Maria disse a Moisés nas campinas de Moab, junto ao Jordão, perto de Jericó: Fala com os filhos de Israel e dirás a eles: Quando cruzardes o Jordão para a terra de Canaã, exterminareis por completo os habitantes da terra diante de vós. Arrasarei todos os seus locais de adoração e destroçareis todas as suas imagens de metal fundido e derrubareis todos os seus lugares altos. Tomareis possessão da terra e habitareis nela, pois eu vos dei a terra para possuí-la. Recebei a terra em herança por sorteio, por vossas famílias, as mais numerosas, maior herança, e as menos numerosas, menor herança. Receberão em herança o que resulte do sorteio de acordo com as tribos dos vossos pais. Mas se não exterminardes os habitantes da terra de diante de vós, os que sobreviverem deles serão como que aguilhões em vossos olhos e como pontas de flecha nas vossas têmporas. Eles vos causarão aflição na terra da qual vos habitardes. E a vós fareis como pensei fazer a eles. Nossa Senhora, né? Fico meio... Fico meio... Não sei... intrigado. Vou dizer outra coisa. Que Deus é esse que manda matar seu povo? Só um povo é escolhido. Estranho, né? Enfim, vamos lá. A proposta é a gente fazer essa preparação, né? Porque isso aqui é uma preparação. Capítulo 34. Os limites da terra prometida. Maria voltou a falar com Moisés e disse a ele: Ordena aos filhos de Israel, dizendo a eles: Quando entrardes na terra de Canaã, esta é a terra que dividireis entre vós por herança, a terra de Canaã, conforme suas fronteiras. O lado sul será para vós desde o deserto de Tzim pela fronteira de Edom, e vos será a fronteira do sul desde a extremidade do mar salgado até o oriente. O vosso limite vos irá rodeando desde o sul até a costa de Sefarvaim, e passará até Sim. E seu ponto de partida será desde o sul de Requem de Gaia e se prolongará até Etzar-Gadar, e passará até Atsamon. O limite rodeará por Atzmon até ao rio do Egito, e terminará no mar. O limite ocidental vos será o mar grande, isto é, sua costa. Este será para vós o limite ocidental. E este vos será o limite do norte, desde o mar grande até o monte Hor.
Desde o Monte Hor marcareis o limite até Malaná da Remat, e se prolongará até Zedad. Depois se prolongará até Sifron, terminará em Etzarainã. Estes serão para vós os limites do norte. Vosso limite oriental marcareis desde Etzarainã até Shafã. Descerá desde Shafã até Diblat, do lado oriental de Ain, e continuará descendo até chegar à margem do lago de Kinneret, ao oriente. O limite continuará descendo até o Jordão e terminarão no Mar Salgado. Esta será a vossa terra com suas fronteiras ao redor. Então Moisés ordenou aos filhos de Israel, dizendo a eles: esta é a terra que dividireis por sorteio, que Maria ordenou dar às 9 tribos e a meia tribo. Pois a tribo dos descendentes de Robil, segundo suas casas paternas, a tribo dos descendentes de Gad, segundo suas casas paternas, e a meia tribo de Menashe tem recebido o que lhes corresponde como sua herança. As 2 tribos e meia tribo tomaram a herança deles antes, aquém do Jordão, de Irico ao oriente. Depois Maria falou a Moisés e disse a ele: estes são os nomes dos homens que vos darão a terra em possessão: o sacerdote Eleazar e Josué Bani. Tomarão também um chefe de cada tribo para vos repartir a terra. E estes são os nomes dos chefes dos homens: da tribo de Yehudá, Caleb bar Yofana; da tribo de Shemon, Shemuel bar Amihud; da tribo de Benjamim, Eldad bar Keslon; da tribo de Dan, Baque bar Yagli; da tribo de José, da tribo de Menashe, Narlail bar Afod; da tribo de Efraim, Camoil bar Shaftan; da tribo de Zebulon, Elitsafã bar Parnak; da tribo de Issacar, Itail bar Azor; da tribo de Ashir, Ahihud bar Shalom; da tribo de Naphtali, Edail bar Amihud. Estes são a quem Maria ordenou entregassem a herança aos filhos de Israel na terra de Canaã. Já estava tudo divididinho, né? Vocês vão lá, invadem, matam todo mundo, está tudo dividido. As cidades dos levitas. Então Maria falou a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, próximo de Irico, e disse a ele: dá ordem aos filhos de Israel para que da possessão da sua herança eles deem aos levitas cidades, das quais eles vivam. Também entregareis aos levitas campos que estejam ao redor dessas cidades. Eles terão as cidades para viver nelas, e os campos serão para o seu gado, para seus animais e para todas as suas bestas. Os campos das cidades que entregareis aos levitas terão 1000 côvados ao redor, desde o muro da cidade até ao lado de fora. Medireis fora da cidade pelo lado oriental 2000 côvados, pelo lado sul 2000 côvados e ao lado ocidental 2000 côvados, e ao lado do norte 2000 côvados, e a cidade ficará no centro. Este vos será o espaço aberto das cidades. Das cidades que vós dareis aos levitas, 6 vos servirão como cidades de refúgio, para que escape para lá o homicida que matou sem intenção seu próximo. Lhes acrescentareis 42 cidades. O total de cidades que vós dareis aos levitas chegará a 48 cidades, junto com seus campos. Acerca das cidades que vós dareis da herança dos filhos de Israel, aos que tiverem mais dareis mais, e dos que têm pouco, menos. Cada um entregará aos levitas suas cidades de acordo com a porção de herança que tenha recebido. Maria voltou a falar a Moisés, dizendo a ele: fala aos filhos de Israel e dirás a eles: quando cruzardes o Jordão, rumo à terra de Canaã, preparai para vós cidades de refúgio, para que escape para lá o homicida que matar alguém acidentalmente. E essas cidades vos servirão como refúgio contra quem demanda total vingança do sangue, de modo que o homicida não morra sem que antes compareça a juízo diante da congregação. As cidades que derdes 6 vos servirá como cidades de refúgio. Designareis 3 cidades a este lado do Jordão, e designareis
3 cidades na terra de Canaã. Estas servirão como cidades de refúgio para os filhos de Israel. Estas 6 cidades vos servirão como refúgio também para os prosélitos e aqueles que vivam entre eles, para que possa escapar para elas qualquer que matar alguém acidentalmente. Mas se o feriu com um objeto de ferro, com o propósito de matar, e morre, assassino é, será morto irremediavelmente, assassino é. E se o golpeia com uma pedra em sua mão de modo que possa matá-lo e morre, será morto irremediavelmente, assassino é. Ou se o agride com um objeto de madeira em sua mão, de modo que possa matá-lo e morre, será morto irremediavelmente, assassino é. O próprio vingador do sangue matará o próprio quando encontrar. E se o agride com ódio, ou se lançou algo contra ele com maldade e morre, assassino é. Se por inimizade o golpeia com sua mão de modo que possa matá-lo e morre, assassino é, será morto irremediavelmente. O vingador do sangue matará o assassino quando encontrar. Mas, se o fere de repente, sem hostilidade alguma, ou lançou contra ele qualquer objeto sem maldade, ou lança alguma pedra que possa matá-lo sem se dar conta de que o lançou sobre ele, e ele morreu, não sendo seu inimigo, nem querendo seu mal, então a congregação julgará a respeito desse caso entre o homicida e o vingador do sangue. Se a congregação livra o homicida da mão do vingador do sangue, a congregação o envia à cidade de refúgio para onde fugiu. Ali permanecerá até que morra o sumo sacerdote que foi ungido com azeite santo. Mas se o homicida sair dos limites da cidade de refúgio para a qual refugiu, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade de refúgio, o vingador do sangue matar o homicida, ele não terá culpa alguma do derramamento de sangue. Pois o homicida deveria ter permanecido na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, porque depois da sua morte pode regressar o homicida à terra da sua possessão. Estas coisas serão para vós ordenanças permanentes através de vossas gerações em todos os locais que viveres. Quando qualquer um matar alguma pessoa pelo testemunho das testemunhas, matará o assassino. Mas a pessoa alguma se dará morte pelo testemunho de uma só testemunha. Não aceitarei suborno pela vida do assassino que é culpado de morte, mas morrerá irremediavelmente. Tampouco aceitarei suborno para que escape para a cidade de refúgio, depois possa voltar a morar na terra até que morra o sumo sacerdote. Não contaminareis a terra onde habitares, pois o sangue contamina a terra, e não se poderá fazer expiação pela terra sobre a qual foi derramado o sangue, exceto pelo sangue do que tenha derramado. E não contaminareis a terra da qual vos habitais, no meio da qual não habito, que eu sou Maria, e moro no meio dos filhos de Israel. Capítulo 36. Último capítulo aqui do livro de Números, a respeito da herança das filhas. Então se aproximaram os patriarcas da família dos filhos de Gilead, Bar Maquir, Bar Menash, das filhas de Menash, Bar José, para falar diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar e diante dos príncipes da congregação, cabeças das casas da terra dos filhos de Israel. E eles disseram: Maria ordenou ao nosso Senhor para entregar a terra em herança por sorteio aos filhos de Israel. Dessa forma, Maria ordenou a nosso Senhor para entregar a herança de nosso irmão Tazelefehad às suas filhas. Mas se elas chegam a se casar com alguém das tribos dos filhos de Israel, a herança delas será diminuída da herança dos pais delas, e será acrescentada a herança das tribos que eles pertencem. Assim se reduzirá a parte da nossa herança. E quando vem a restituição para os filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança das tribos a que elas pertencem. Assim, a herança delas será reduzida da herança da tribo dos nossos pais. Assim Moisés ordenou aos filhos de Israel segundo a ordem de Maria e disse: a tribo dos filhos de José tem razão no que fala. Isto é o que Maria ordenou acerca das filhas de Salefehad, dizendo: a quem bem parecer aos seus olhos casem, contanto que seja dentro da tribo da família dos pais delas. Deste modo, herança alguma dos descendentes será transferida de uma tribo a outra,
que cada descendente de Israel se manterá ligado à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que entre em possessão de uma herança de alguma das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que cada um dos descendentes tome possessão da herança de seus pais. Herança alguma será transferida de uma tribo para outra, mas cada uma das tribos dos filhos de Israel conservará sua herança. E as filhas de Saleferrad fizeram tal como Maria ordenara a Moisés, de maneira que Marla, Tarsa, Agla, Milca e Noa, filhas de Saleferrad, casaram-se com os filhos de seus tios, que pertenciam às famílias dos descendentes de Menashe, filhos de José. Assim a herança delas permaneceu na tribo da família do pai delas. Estes são as leis, ordenanças e os estatutos que Maria ordenou através de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, que está junto ao Jordão, de fonte de Jericó. E assim encerramos aqui, né, o livro de Números. O próximo será Deuteronômio. Livro mais ou menos a quantidade de capítulos. São 34 capítulos. Aqui é a mesma quantidade do livro de Números. Então, a gente vai ter aí umas 3 semanas para concluir. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente que tem muita Bíblia para a gente ler ainda. E sexta-feira a gente está de novo junto com o Livro dos Espíritos. Espero que vocês estejam gostando aqui da leitura. Deixe seu comentário, nos sigam aí no canal, no YouTube, deixe seu joinha, compartilhe, clique no sininho, deixe seu comentário e também nos siga no Instagram, no conexões.crenças. Tem bastante conteúdo interessante lá também, beleza? Desejo aí uma excelente quarta-feira a todos, um ótimo final de semana ativa aí para todos. Sexta-feira a gente está juntos novamente. Deus abençoe, fiquem em paz. Um grande abraço.